Vou pegar estatísticas aqui dentro, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, né, eu posso trabalhar isso, né, de uma forma. Dentro de métodos mistos, ó, tem algumas funcionalidades bem interessantes. Por exemplo, se eu quisesse criar um grupo aqui de entrevistas, eu poderia ativar as minhas variáveis, por exemplo, usando uma variável cidade que eu peguei daqui, ó, joguei aqui e coloquei como Fortaleza. E, por exemplo, também usando o E, né, e pegando o curso de medicina. Então, independente se ela foi feita no Ceará, em São Paulo, eu posso vir e pegar variáveis, aquelas variáveis que eu criei, né? Aqui dentro, ó, as variáveis para cidade, coisa. Para cada um daqueles documentos, são variáveis de documentos, isso é importante. E posso, por exemplo, ativar. Se eu ativo, ó, ela ficou ativada ali, quem que foi falado só para, né? Como é Ceará, como eu coloquei Fortaleza, só vai vir as de Fortaleza. Mas eu poderia criar um grupo para isso também, né? Criar um novo conjunto. Então, eu quero saber só quem é de Fortaleza que falou para medicina. Então, independente, né? Se eu tivesse uma outra variável que tivesse entre os vários grupos, seria mais interessante que eu pegaria e criaria um conjunto para isso. Então, eu posso criar um conjunto novo ou ativar essas variáveis, tá vendo? Então, tem muita opção aqui dentro. Essa matriz, né, a matriz de segmentos, olha, eu posso pegar essa cidade, ó, Fortaleza e São Paulo, e quero ver para os códigos ativados como é que foi falado, o que que foi falado isso para aqueles três códigos que estão ativados, ó. O que que eu tenho ali dentro? Ah, não teve muito, não teve para comunicação, talvez porque ali, ó, pouco só teve ali para Fortaleza, mas eu poderia, por exemplo, vamos ativar tudo aqui, vamos ver se ele vai prender tudo, ó, né? Então, porque não está ativado ali também. Pode desativar aqui, ó, só vamos ativar os três mesmo, mas, ó, o que que aconteceu? Essa questão da ativação, né? Como só estava ativado a Anne e o Davi, não teve muita informação. Então, eu tenho que ativar tudo, ó, porque na hora que eu vou gerar essa matriz de segmentos, ó, ele vai, né, ó, ele vai pegar os ativados. Se eu deixar aqui ativado, ó, né, documentos ativados, ele vai pegar só aqueles documentos ativados. Por isso que veio pouco resultado. E aqui os códigos ativados, eu deixo os códigos ativados. Então agora eu peguei as entrevistas, ó, vou dar OK. Então agora sim eu tenho, ó, foi falado mais sobre trabalho em equipe, sou em São Paulo, aí depois comunicação, Fortaleza, o que que foi falado, o que que eu tenho como trabalho flexível. Isso, né, dando uma perspectiva ali eu estou comparando tô comparando isso aqui, ó, cidade, né, com trabalho flexível, né? Isso eu posso exportar, né? Dependente de jogar na planilha ou não, eu posso exportar isso aqui para uma outra funcionalidade. Então, é uma funcionalidade que eu tenho ali dentro de métodos mistos, para trabalhar ali dentro. Vamos pegar aqui uma tabela de referência cruzada também, para vocês entenderem. Ó, a tabela de referência cruzada, eu pego a variável para Ceará e Estado, mesma coisa ali, ó. Então, agora eu vejo de forma numérica, né? E essa que é numérica, tá vendo essa tabela de referência cruzada, que eu fiz a mesma coisa que eu fiz naquele outro que era quali, né? E lá eu tenho a opção de jogar aquele para dentro do quali. Eu vou agora usar isso aqui como uma tabela de referência cruzada. Então, eu não vou ver os segmentos, eu vou ver a quantidade de segmentos que foram codificadas para trabalhar em equipe em São Paulo. Você lembra que Ceará era zero, né? Fica zero, ó, aí para São Paulo 5. Quantas vezes isso foi codificado? Se eu jogar lá para a planilha, ó, ele vai me jogar lá na planilha. Então, mas essa tabela de referência cruzada é importante para mim lá dentro, né? Posso trabalhar também com questão do grupo focal. Quantificar, isso aqui é pegar e transformar. Tipo, eu posso selecionar aqui alguns códigos, né? Ativar códigos aqui e transformar isso numa variável. Então, isso é quantificação, né? Então, isso aí vira uma variável. Pode pegar, esse número aqui vai como variável. Uma tabela de tipologia, essa é interessante, por exemplo, porque ela, por exemplo, ela vai trabalhar com a questão das questões, as não categóricas, elas vão ser descartadas se eu não ativar, né? Então, qual que é a diferença de categórica e não categórica? Eu acho que eu tenho aqui, eu coloquei aqui porque é muito importante, ó. Então, a categórica, né? O que que é a categórica? É uma variável mais qualitativa. Eu gosto muito de exemplo, né? Então, por exemplo, grupos, né? Ali, atributos, cor, gênero. Então, não tem um valor numérico. E as não categóricas é mais quant, né? Tem ali idade, altura. Então, para você lembrar disso. E isso é diferenciado dentro do MaxQDA. Quando você faz deixa eu pegar aqui, cadê o MaxQDA? Né? Quando você faz as suas variáveis, elas podem ser categóricas e não categóricas, e você tem que dizer. Nesse caso aqui, ó, eu selecionei algumas variáveis aqui, ó, por exemplo, enfermagem e tal. Eu peguei todas elas para me comparar, né? Vou pegar né, ali já tá ali os documentos. Quando eu peço para ela continuar, ó, ela vai falar assim, tá. E agora o que que você quer lá na coluna? O que que você vai, que outro tipo, o que que você vai querer cruzar isso aí? O que que você vai querer ver? Você pegou uma variável ali que é uma variável
categórica, que é de trabalho em equipe, comunicação, e você quer cruzar com uma variável ali mais, vamos dizer assim, que é uma variável que tem um valor que é mais, vamos dizer que é quali, né? Porque Fortaleza tem um valor, né? Não é numérico, mas tem um valor em São Paulo. O país não vai dar o tempo. Vamos ver se vai. Então, eu olhei quantas pessoas na cidade de Fortaleza estão fazendo curso de enfermagem? Nenhum. Em São Paulo, dois. Quantos estão fazendo medicina? Três e três. Quantos estão fazendo odontologia? Dois em Fortaleza e nenhum em São Paulo. Na minha amostra, né? Então, é essa história de você ir trabalhando esse quali, mandei para lá para o Quant. Essas coisas você vai avaliando. Essa análise de similaridade também é bem interessante. E aí, o tempo. Mais um pouquinho, tem mais 10 minutos. Então, análise de similaridade, você pode criar uma análise de similaridade, onde você vai comparar, por exemplo, também as estatísticas, análise, você pode, matriz de distância, como que estão as entrevistas, né? Qual que está mais próxima, qual que está mais longe. Então, quando você cria uma nova análise de similaridade, você pode usar aqui, ó, medidas de similaridade ou de proximidade. E tem esses índices, né? Esses indicadores de como calcular isso aqui. Então, isso aqui você pode calcular, né? Eu tenho até aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar, não, não é aqui. Você pode calcular essas matrizes de similaridade, né? É uma ferramenta, também está lá na minha apresentação de slide, né? Para você ver isso aí, né? O visual, de forma numérica, como que os documentos ou os códigos estão próximos. Né? Se permite você comparar isso. O 1, né? Vai de 0 a 1. O 0 ele está mais diferente, né? E o 1 está mais próximo. Então, é uma forma de você calcular. Para você usar isso na sua tese, você vai ter que dizer o que que é, né? Claro, você pode falar da finalidade, que é identificar padrões, né? Clusterizar, ver que entrevista está mais próxima da outra e tal, de forma numérica, né? Essa variação de 0 a 1 é bom para você comparar essas entrevistas, então pode ser uma perspectiva de métodos mistos. Mas é bom você ter isso aqui, né? Ó, cadê o meu. Onde é que tá? Aqui, ó. Essa, esse aqui, ó. Aqui você tem dentro do MaxQDA toda essa explicando, né, como é que é feito o cálculo e tal. E lógico, na internet, né, na literatura, na internet não, mas na literatura você vai ter algo a mais e buscar além, né, com os livros e tudo mais. Vou só colocar esse link, caso você queira usar a análise de similaridade. E eu só acho que também não vai dar tempo, mas tudo bem, né? Vamos ver se vai dar tempo para fazer tudo. Chat. Mas bem interessante, eu acho que assim valeu muito a pena. A gente falou, mas ó, isso aqui é para você definir similitude, né, de uma perspectiva de métodos mistos, tá? Vamos voltar lá na minha demo para me finalizar pra- mais finalizar a minha apresentação, né? Vamos jogar isso aqui lá dentro ó, joguei lá para dentro. Esse também é bem interessante, esse exibir lado a lado. Então, eu posso exibir, por exemplo, documentos, ó, que tem coisas que são quali e quant, né? Posso colocar ali dentro. Por exemplo, se eu tenho aqui um documento que é quali, ó, qualitativo, eu arrasto e tem um documento quant e arrasto. E eu posso colocar os meus códigos aqui do lado, ó, e ver o que comparar lado a lado. O que foi falado, por exemplo, para quali e quant naquele para trabalho em equipe. Tá vendo? Ó, que aqui não necessariamente precisa fazer um cálculo, né? É quantitativo porque tem informação aqui, ó, de percentuais e tal. Eu codifiquei comunicação aqui numa perspectiva quant, né, com percentuais, mas foi codificado, né, para aquele código de comunicação. E o outro numa perspectiva mais qualitativa, que estava nesse outro documento. Então, isso também é uma forma de você fazer essas comparações ali dentro. Tem outras aqui que é bem parecido com isso, você comparar grupos, né? Você pode pegar um grupo inteiro, comparar São Paulo com Ceará ali e comparar de forma qualitativa. Então, se a gente volta lá na nossa. Olha lá, ó, olha o que que aconteceu, ó. Aconteceu diversos, eu poderia colocar ali, ó, vários trabalhos de exibição conjunta, né? Ali, ó, tabelas de referência cruzada, né? Tabelas join, posso adicionar elementos. Essas tabelas join, por exemplo, posso ter uma tabela em que eu já fiz essa comparação. Fiz um comparativo entre comunicação e trabalho flexível, uma perspectiva onde tem aqui tanto a parte quant, ó, quer ver? Aqui, tá aqui, ó, a parte quant,
quanto à parte quali. Deixa eu ver se ele está aparecendo aqui. Cadê o. Ah, os números aqui, ó. Tá vendo? Ó? Uma comunicação, quantas vezes foi codificado, tá vendo? Ó? Para cada um dos documentos, né? E o que que foi falado também da parte qualitativa. As anotações, eu posso adicionar as anotações que eu fui fazendo ao longo da minha, entendeu? Ó, anotações. O que que é as anotações? É aquilo que eu falei sobre aquilo. Ah, essa não faz sentido? Eu posso retirar, eu posso remover, né? As anotações, eu posso trazer as anotações, aqueles mapas conceituais. Eu vou colocando, né, as minhas questões ali. Estatística, eu posso ir lá na estatística, mas tem um módulo, né? Mais estatística. Cadê o. Se eu pegar aqui aquela. A gente pega aqui uma. Só para finalizar. É, ok. A gente olha aqui de um formato mais assim, ó. Eu peguei os cursos, né? Vamos colocar assim, ó. A gente coloca aqui, vou mandar lá para o QTT, ó. Mandei o percentual ali dos cursos feitos, né? Então vamos voltar lá na minha. Essas mesmo. Ó, tá vendo? Eu coloquei uma estatística aqui, né? Peguei minhas variáveis, criei uma estatística de como que fizeram enfermagem, medicina e odontologia. Então, agora eu analisei, ó, fui analisando, analisei a minha exibição conjunta, fiz tabela cruzada, fiz joint event, botei anotações que eu achei importantes, mapas conceituais, e eu vou integrar isso aqui agora, né? Vou integrar os resultados. Né? O que que é isso? Vou falar sobre minhas ideias, né? Né? Às vezes vou fazer minhas conclusões, ou seja, analisar, né, o resultado, analisar os resultados num formato de integração. Então, é isso que é né, o QTT. E essa planilha toda, eu posso exportar ela. Ó. Qualquer momento eu posso exportar. Então, eu posso exportar aqui essa planilha. Quando eu exporto pro Word, essa planilha, ó, exportei, vou fechar. Alt Tab. Deixa eu ver se eu pego isso aqui e mostro para vocês. Vamos abrir o Word, vamos pegar aqui o Word. Voltou. Olha ela aqui, ó. Essa. Não, essa não. Essa daqui, né? Isso. Ó a planilha aí. Sim, pode. Ó, então ele vai trazer os métodos mistos, tudo aquilo que a gente foi falando, né? Ah, aquelas perguntas, lembra das perguntas, ó? Ah, tá faltando pergunta aqui, mas é legal porque eu posso vir aqui e falar assim, ó, meu motivo para realizar o método misto e tal. Pá. Então posso também alterar aqui dentro, estou dentro de um Word, tá vendo, ó? E eu tenho uma tabela, né, ali do sumário, onde estão a página, onde está cada coisa, ele já formata tudo bonitinho para mim, traz quais são os códigos, eu posso editar isso aqui e falar sobre os códigos, tá vendo? Ó? Posso vir trabalhar os códigos aqui também. A observação que eu fiz lá já traz as corzinhas. Vai trazendo aquilo que eu falei, os segmentos que eu codifiquei qualitativo, as minhas ferramentas visuais, aquilo que eu já tinha falado lá dentro, mas isso eu posso alterar, né? Tá vendo? Ó, posso colocar entendimentos, a nuvem de palavras, né, as estatísticas, as análises de similaridade, né, aquela tabela de resumo com qual e quant ali dentro, variáveis ali, e isso, né, e meus mapas. Olha só, um documento, né, método mesmo direcionado, e aí para mim fazer minhas hipóteses, conclusões e a integração, né, baseado naquele meu coisa. Então, como eu tenho 5 minutos, eu vou usar esses 5 minutos para fechar a minha apresentação. Quem quiser fazer pergunta já pode ir fazendo, né? Então a gente viu as visualizações, as matrizes, o QTT, os mapas, né? Essa questão de você ter as meta-inferência para entender, lá tem aquela parte de meta-inferência onde você pode entender o que acontece dentro da planilha, de uma forma, uma sequência lógica, de uma forma que eu entendo que é importante você ter, né? E pensar assim, você tem que ter um planejamento, uma justificativa, né? Então, ali claro, você vai determinar se a pesquisa mista ela é viável, identificar a justificativa, selecionar o tipo de design, escrever as questões de pesquisa. Depois você vai entrar para a coleta você vai coletar os dados quantitativos, depois os dados qualitativos, vai depender da estratégia, analisar esses dados quantitativos, analisar os qualitativos. Na integração, eu acho que você tem uma perspectiva um pouco de utilizar os procedimentos mistos para integrar os dados, interpretar os resultados integrados, validar esses dados, né?
desenhar os procedimentos visuais ali, design, e interpretar, escrever relatórios. O Max tem uma parte ali também de relatório, né, para método misto, avaliar o estudo. Então, tudo isso dentro de uma interpretação, descoberta do método misto. Foi rápido, essas foram as referências que eu usei. Muitas vezes eu não coloquei lá no slide, mas eu usei para definir o que é uma meta-inferência,